Meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus reine no seu coração e no seu lar no dia de hoje. Se você pudesse ver sua alma como vê seu rosto no espelho, você reconheceria quem está aí dentro? Porque muita gente está vivendo com o espelho da vida embaçado. A imagem está distorcida. O pecado distorce. O vício distorce. A comparação distorce. As redes sociais distorcem. E quando a imagem está distorcida, as escolhas também ficam distorcidas. Hoje eu não vim falar sobre aparência, eu vim falar sobre identidade, porque talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de fé, é não saber mais quem realmente somos. Vivemos na geração da imagem perfeita, filtros, edição, likes, aprovação instantânea, mas por dentro o espelho está sujo. E quando o espelho está embaçado, você começa a se enxergar errado. Você olha para a sua vida e vê fracasso, vergonha, dependência, culpa, insuficiência. E o pior é que você começa a acreditar nessa imagem. O sábio, ele escreveu em Provérbios 23, verso 7, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Se sua visão interior está distorcida, sua identidade também será. O vício não começa grande, ele começa pequeno. É só uma vez, é só para aliviar a tensão, é só uma distração, mas aos poucos ele cria uma nova imagem dentro de você. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, o evangelista escreveu: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado promete liberdade, mas entrega a prisão. E a prisão mais perigosa é aquela que não aparece por fora. É a prisão da alma. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua até mesmo indo à igreja, mas por dentro existe uma batalha silenciosa. Em Romanos, capítulo 7, versículo 19, descreve isso perfeitamente. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é a angústia da identidade fragmentada. Em Tiago capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25, fala sobre o espelho espiritual. A palavra revela quem realmente somos, mas muito olham e depois esquecem. Por quê? Porque o olhar dói. É mais fácil viver na imagem editada
do que encarar a verdade. Mas existe outro texto poderoso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o apóstolo escreveu: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Existe um espelho que não distorce, o espelho da presença de Deus. Quando você olha para Cristo, você não vê condenação, você vê identidade restaurada. Você não é seu vício, você não é sua queda, você não é seu erro repetido. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem pode estar embaçada, mas não foi destruída. O pecado suja, mas a graça limpa. Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que não importa o quanto o espelho esteja manchado, ainda há restauração. Salmos 139, verso 23 ao verso 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é a oração de quem decide parar de viver na distorção. Limpar o espelho significa confessar, buscar ajuda, romper com hábitos que te aprisionam, trocar a comparação pela presença de Deus. Não é instantâneo, mas é possível. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, o evangelista escreveu: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Liberdade não é ausência de luta, é mudança de identidade. Talvez hoje, meu amigo e minha amiga, você esteja vivendo com a visão embaçada. Talvez você já não se reconheça mais, mas eu preciso te dizer algo. O espelho pode estar sujo, mas você ainda tem valor eterno. A imagem pode estar distorcida, mas Deus ainda vê propósito. Você não é a versão quebrada que o pecado mostrou. Você é a versão restaurada que a graça revela. E eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração e oremos. Senhor, limpa o espelho da nossa alma, remove a névoa da comparação, quebra as distorções criadas pelo vício, restaura a nossa identidade, que ao olhar para Ti, vejamos quem realmente somos, não pela imagem que o mundo construiu, mas pela identidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.